Para completar, centroavante argentino que já foi especulado em vários clubes brasileiros está de saída, livre no mercado, depois de não renovar seu contrato com o São Lourenço. Será que ele caberia no seu time? Tem tudo a respeito do Vasco. Vasco da Gama encaminhando o reforço que vem do Chile. Titulares se reapresentam, aí força máxima para o Diniz já comandar as ações, a preparação para a temporada 2026. Rojas chega nessa semana, Saldívia chega quando? Quem mais vai chegar ao Vasco da Gama como reforço para essa temporada? Bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco está em busca de mais 80 milhões de reais emprestados no mercado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Vasco não havia pego 80 milhões de reais de empréstimo em outubro com a Crefisa? Sim. Mas o dinheiro termina no fim desse mês e para não ficar sem grana, o presidente Pedrinho já está em busca de mais uma operação parecida. A ideia é um financiamento de 80 milhões de reais na modalidade DIP, específica para empresas em recuperação judicial. Com esse dinheiro, o clube pretende pagar despesas operacionais urgentes, além de salários, tributos e compromissos com fornecedores essenciais. Não se descarta que a Crefisa faça um novo empréstimo, com a lembrança de que o último teve como cláusula de contrato de empréstimo a entrega de 10% das ações para a Crefisa em caso de não pagamento e devolução do dinheiro. Isso em meio às tratativas do Vasco e de Márcio Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. O Márcio quer comprar a SAF do Vasco e promete investir 2 bilhões de reais nos primeiros 5 anos. Quero falar agora sobre o Vasco encaminhando o reforço que vem do Chile. Nas últimas horas, o Cruz Maltino e o Colo-Colo se acertaram para a transferência em definitivo de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio titular absoluto da equipe chilena. Operação de $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. A gente está falando de mais ou menos 8 milhões e 100 mil reais. O uruguaio deve ter sua transferência confirmada até quarta-feira, quando embarca para o Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato em definitivo. O Colo-Colo está tão decidido a fazer o negócio que inclusive já encontrou um substituto, Oscar Salomão, que joga no Boca Juniors e deve ser contratado por empréstimo. Hora de informação exclusiva: o centroavante argentino Andrés Vombergar, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com um próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência. Uma curiosidade sobre esse atleta: ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina, e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Vombergar, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Bom, direto e reto com o primeiro tema, que é a representação dos jogadores. Hoje todos os titulares voltam, quem estava de férias, passeando, como o Ryan, que estava em Paris, enfim, todo mundo hoje se representa no CT Moacir Barbosa. E o técnico Fernando Diniz dá início oficialmente à temporada com o elenco completo para 2026, com muitos desafios pela frente. O primeiro é o campeonato estadual, o primeiro jogo já é dia 15 contra o Maricá, na estreia do uniforme da Nike, aí sim o uniforme definitivo, né? A tendência realmente é dia 15, porque dia 14 já tem a venda nas lojas, soube que as vendas começam dia 14 do novo uniforme, a camisa número 1, a camisa preta, sem a faixa atrás. Camisa essa que vai ser vendida ao preço de R$ 389,90, camisa de jogo, torcedor. A versão jogador vem a R$ 699, os mesmos valores praticados pela capa, e tem versão supporter, né, que vai ser na faixa de R$ 219. Bom, para esse jogo, ainda um time alternativo,
porque provavelmente na terceira rodada contra o Flamengo já força máxima, porque dia 28 tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Mirassol que conta com 2 jogadores que atuaram no Vasco. Um muito recente, o zagueiro Lucas Oliveira, que estava a caminho do Ceará, mas o Mirassol precisou reforçar o seu elenco, atravessou o negócio e ele foi jogar no Mirassol. E o Yuri Lara, volante, ex-jogador do Vasco, jogou pela Série B, estava no Yokohama 2 temporadas, jogou 24 e 25 no Japão, voltou ao Brasil e foi procurado pelo Mirassol. Boa sorte para eles, em especial o Yuri, que eu tenho um carinho muito grande. Foi meu vizinho aqui no Rio de Janeiro. Boa sorte, já falei para ele, mas depois da segunda rodada em diante. A primeira, você nem joga, Yuri. Grande abraço, cara. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar sobre Rojas. Ontem falei que a negociação estava fechada, o Vene Casagrande também trouxe essa informação e a negociação está fechada. Empréstimo com opção de compra. O Vasco fazendo essas negociações sempre nesse modelo, até porque não há recursos imediatos para poder fazer o desencaixe. E mesmo que haja ainda um pedaço do empréstimo da Crefisa, né, o Vasco está usando para suas despesas correntes e não para contratações, o que é responsável pela parte da administração da SAF, leia-se Carlos Amodeu e também o presidente Pedrinho. Então o Johan Rojas vem por empréstimo de 1 ano junto ao Monterrey com um valor fixado para compra no final do empréstimo. O mesmo modelo que se aplicou a Robert Renan, Carlos Cuesta, Andrés Gomes. Matheus França não, esse veio emprestado, mas sem o valor fixado. Alan Saldívia, por que ainda não aconteceu a negociação? Porque o Colo-Colo queria vendê-lo, ponto 1, não abriu mão. Ponto 2, o Vasco fez algumas propostas e a terceira está na mesa do Colo-Colo, dentre elas é o percentual que a equipe chilena vai ficar numa futura negociação. Então é isso que o Vasco está ajustando, mas também seria empréstimo com opção de compra. A questão é o percentual que vai ficar na mão dos chilenos pelos zagueiros Alan Saldívia, destro, uruguaio, que é um pedido do técnico Fernando Diniz, que o enfrentou à época do Fluminense pela Libertadores e deixou ótima impressão e vem acompanhando o garoto, porque ele tem 23 anos. Que mais? Os jogadores do Vasco hoje se representam, força máxima, como falei, Lucas Piton já está treinando, mas acho pouco provável que dia 15 ele já comece com o time alternativo, até porque ele voltou a treinar agora, depois de uma inatividade de quase um mês, né? Praticamente um mês fora, por conta de um problema no joelho. Não precisou operar, mas o Lucas Piton fica à disposição do Diniz mais para frente. Negociação com o patrocinador Master segue. Ontem, inclusive, o Joel Silva, um abraço ao Joelzinho do Colina em Foco, confirmou a informação que a Energia Bet e a 01, que teve gente desmentindo, mas segue negociando com o Vasco, são as duas empresas de apostas que negociam com o Vasco da Gama. Bom, chegou a hora de falarmos sobre o aniversário do nosso canal. Gente, eu quero agradecer demais o seu carinho. São 5 anos ainda de caminhada, uma caminhada que será muito longa. Os 5 primeiros anos já foram percorridos por mim, junto a você. Sim, grande abraço, felicidades, ótima semana, muito casaca e gol neles! É o que eu espero narrar na temporada 2026. Tchau, tchau!